Silas, o que a grande maioria dos arquitetos fazem de errado? Então, basicamente, como o Vitor disse, basicamente eles tentam imitar aquilo que já deu certo, só que eles tentam imitar o resultado final, e não todo o progresso desde o início até aquele resultado final. Então, por mais que a arquitetura por si só esteja dentro de um espectro global, vamos assim dizer, tudo é a mesma coisa, a gente tem vertentes diferentes, alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Como que cada um destes tipos de arquitetos deve se comunicar com a sua audiência? Será que eu, como sou o arquiteto, que tenho 2.000 seguidores, assim como o Vitor falou, tenho que me comunicar exatamente igual o cara que tem 300 mil seguidores, sendo que isso provavelmente eu não vou atingir o nível de público que ele vai atingir? Então, basicamente, o que ele precisa fazer? Primeira coisa, nicho. A gente já começou a conversa falando sobre nicho, falando sobre nichar, a gente começou um pouco antes da gravação, e a gente já estava falando que o que define grande parte do sucesso de um empresário é a questão de você nichar, se comunicar com a sua audiência ideal. Como que o camarada do alto padrão, como que o arquiteto de alto padrão, ele vai se comunicar com a audiência dele? Vai ser com aquelas publicações mais amigáveis? Vai ser com todo aquele padrão que a gente vê hoje na internet? Não. Vai ser aquele camarada que tem uma autoridade por trás dele. Existe uma autoridade. O que é essa autoridade? Projetos que ele já executou, volume de pessoas que seguem esse cara. Então isso vai determinar, são coisas que trazem autoridade para ele. Agora, como que eu, que estou com pouquinhos seguidores aqui, vou conseguir imputar a mim mesmo esta autoridade, diferente do camarada que já está lá, já está grande, que já está feito, entende? Então, o principal erro que o pessoal comete é tentar se espelhar no destino final, ao invés de tentar dividir esse destino final em etapas e se comunicar propriamente com a sua audiência, nichando para aquilo que ele realmente deve vender. Então, se você para pensar neste sentido, eu falei que eu falava bastante, então... Manda ver. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá legal. pode perguntar. Tá, tô gostando, manda. Então, por exemplo, o cara de alto padrão. Beleza, me formei aqui, eu quero fazer projetos de alto padrão. Como que tem que ser a minha comunicação? Eu tenho que focar primordialmente em construção de base. O que vai imputar a autoridade a mim vai ser a base que eu consigo construir. Eu vou conseguir construir esta base com render de 3D de projeto que nem foi executado? Então, basicamente, como que eu consigo construir esta base? Consigo construir esta base divulgando que eu tenho conhecimento para tal, passando para você algum conhecimento que você pode executar, tentando trazer para essa audiência que eu sou uma pessoa que entendo do que eu estou falando, tentando me comunicar com você, tentando fazer com que você considere o meu trabalho, tentando achar o meu ponto de conexão com você, para que a partir deste ponto eu consiga crescer a minha base e a partir disso não importa o que eu poste, porque a minha autoridade já está ali imputada a mim através desse volume que eu consigo. Eu acho importante colocar 2 pontos aqui que foi falado, que é o seguinte: por que a gente nicha? Por comunicação. Se você fala de forma generalizada, você acaba atingindo ninguém. Quando a gente nicha, entende a dor daquele nicho, daquele tipo de público, a gente acaba tendo uma maior eficiência dentro da nossa comunicação. O que acaba elevando chama atenção. Pô, o cara tá falando diretamente comigo, né? Então, colocando aqui sobre o que o Silas está falando, por acaso você que está aí do outro lado já ouviu dizer que seguidores não pagam a conta? Já ouviu dizer essa palavra? Já, o meu nunca pagou minhas contas. Então, mas paga. O meu paga. Mas paga. Porque quando se tem uma audiência, a diferença de qualquer pessoa que a gente admira na internet que tem muito dinheiro é a audiência. Talvez você produza o mesmo conteúdo, talvez você faça o mesmo serviço, mas um tem audiência e outro não. Então, a premissa aqui é: quem tem audiência tem poder. Só que a gente está falando aqui dentro de uma estratégia de Instagram e Facebook, né? A gente vai puxar o lado pro Google depois, né? Mas é geralmente falando, quem tem audiência de poder. Tá, como é que a gente vai fazer isso para um arquiteto que realmente não tem nada e quer crescer a audiência porque ele quer atender alto padrão e ele precisa dessa audiência? Por quê? Se o cara, ele quer atender alto padrão, ele não tem indicação, não tem um network, não produziu muitos projetos ainda de alto padrão, o que sobra para ele? Sobra criar a audiência dele, para ele criar a autoridade dele. Aí, muitas vezes a pessoa... E aí, quando a gente fala de criar audiência, a gente fala o quê? De aparecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa colocar a sua cara. Produzir, criar audiência. Para você ter audiência, você tem que mostrar, tem que produzir conteúdo, tem que fazer stories. Aí você, mas e se eu não gostar? Então, não vai fazer outra coisa, né? Porque assim, se você quer atender alto padrão e não tem indicação,
não tem muito projeto e não gosta de empreender, na real, o que a gente acaba falando é que esse arquiteto ele ainda não aderiu à mente de um empresário, porque a mente de um empresário ele tem que fazer o que tem que ser feito para crescer a empresa dele. Pô, eu não gosto de aprender? Eu vou aprender a vender. Pô, eu não gosto de aparecer? Eu vou aprender a aparecer pelo bem da minha empresa, porque é isso que eu preciso fazer para gerar o resultado que eu quero gerar.